Olá, queridos irmãos, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse momento, amados irmãos, nós vamos retornar à leitura da Palavra de Deus que nós terminamos no outro vídeo em capítulo 41, versículo 15. Vamos ler novamente o capítulo 15. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam depois destas, muito feia à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse o sonho. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será reconhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome.
E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Oh, glória! Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de roupa de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Oh, glória a Deus! Então acabaram seus 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo de Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Idem a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Capítulo 42. Os irmãos de José descem ao Egito.
Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. E a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, reconheceu-o, porém mostrou-se estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a fraqueza da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhe disse: Não, antes viestes para ver a fraqueza da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos, as vossas palavras sejam provadas. Se há verdade convosco, se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los junto em prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. Os demais de vós ide, levai mantimento para a fome da vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão provadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhe, dizendo: Não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o moço. Mas não ouvistes. Hoje vedes aqui, o seu sangue nós é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles.
E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. Então tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que eles restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco. Ele lhes diz: dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram os seus trigos sobre os seus jumentos e partiram dali. E vendo que um deles, o seu saco, para dar pasto ao seu jumento, na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, pois ele está aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmaram, dizendo um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o Senhor da terra falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisso conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixa comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e partis. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles o seu saco, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. Então vieram as trouxinhas com seu dinheiro, eles a seu pai e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado? José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas as coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. Se ele suceder algum desastre no caminho, por onde fores, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era grandíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer os mantimentos que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos. Porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tão mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão?
E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel: seu pai, envia o jovem comigo. Levantar-nos-eis e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E sereis fiador por ele. Da minha mão o requererás, se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face. Serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: pois que assim é, fazei-o isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiaria e mirras, pistaia e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tomai e levai em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. E os homens tornaram aquele presente e dinheiro, tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos e Benjamim. Levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa, mata reces e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera e levou-os à casa de José. Então comeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que diante voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servo e nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso. Por isso, tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco. Não temais, o vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos.
O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhe fora a Simeão. Depois levou aqueles homens à casa de José, deu-lhes água e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem falaste? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa de seu irmão, e procurou onde chorar. Então entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu. Conteve-se e disse: Ponde pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e os egípcios que comiam com eles à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Amados, hoje nós vamos até aqui, nós terminamos o capítulo 43. No próximo vídeo nós vamos estar lendo o capítulo 44 de Gênesis. Que história maravilhosa, né, irmãos? Eu chego a me emocionar de ouvir a história tão linda que aconteceu com José. E nós sabemos que muitas vezes acontece no nosso meio coisas muito parecidas, né, amados? E a gente fica maravilhado quando vê essas coisas, porque sabe que Deus está conosco, né, amados? E logo, logo, em breve teremos a grande vitória de Deus em nossas mãos. Tá bom, amados? Ficamos até aqui. E Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? E amém, Senhor Jesus.